Oi, pessoal! Vamos fazer a correção das atividades, tá? Do dia 5 de maio e do dia 6 também juntos no mesmo vídeo, tá? Então, vamos começar pelas atividades de matemática do dia 5 de maio. Questão 1. Com quantos triângulos iguais ao da figura abaixo, qual figura podemos obter? Então, eu desenhei aqui, tinha só esse triângulo, tá? Aí, eu redesenhei em volta dele para a gente poder contar 4 triângulos, ó. 1, 2, 3, 4. Se a gente juntar esses 4 triângulos, a gente acaba obtendo um retângulo bem grandão, né? Então, a resposta certa é letra A, retângulo. Questão 2. Ana utilizou algumas figuras geométricas planas para compor a figura abaixo. Quais figuras foram utilizadas? Se a gente olhar essa figura aí, que acabou formando um trapézio, né? A gente pode observar que ela está sendo formada por um quadrado e 2 triângulos. Então, a resposta certa é letra D, 2 triângulos e um quadrado. Questão 3. Considere os ângulos desenhados e, sem a utilização de instrumento de medida, assinalem o que vocês consideram serem ângulos retos, tá? Pessoal, eu coloquei aqui do lado para vocês, o ângulo reto, ele tem a medida de 90 graus. É o que a gente costuma chamar de cantinho da parede, sabe? Então, a única figura, o único ângulo aqui que realmente aparecia com 90 graus como um ângulo reto, era o ângulo C. Então, a resposta certa, letra C. Em 2016, a questão 4 agora. O senhor Pedro fez um balanço da loja Tudo Tem, com o objetivo de aumentar as vendas, e descobriu que os meses que menos vendeu foram. Então, pessoal, era só comparar aqui no gráfico aonde esse pontinho ele estava mais baixo. Os dois que aparecem mais baixos seria aqui em julho e também em agosto, tá? Então, resposta certa, que para a gente aqui dos meses em que ele vendeu menos, em que o pontinho aparece mais baixo, é julho e agosto, letra A. Questão 5. Na padaria, uma torta foi dividida em 6 partes iguais. Cada pedaço custa R$ 2,20. Quanto se pagaria por metade? Então, eu coloquei aqui, eu desenhei a torta para vocês, tá? Dividida em 6 pedaços, né? Em 6 partes iguais. E cada pedacinho com uma setinha, porque cada pedaço vale R$ 2,20. Se eu pegar só metade da torta, que ele quer saber quanto vale a metade, né? Que seriam metade de 6. A metade de 6 é 3. Então, você vai pegar o 2,20, vai somar 3 vezes, ou você pode multiplicar por 3, tá? Metade de 6 é 3, por isso que eu estou multiplicando por 3. Eu quero saber a metade da torta. Aí, quando você vai fazer uma multiplicação com números com vírgula, você multiplica normalmente e depois conta as casinhas decimais para botar a vírgula no resultado. Então, vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. E aí, eu vou contar quantas casinhas eu tenho depois da vírgula. Ó. 1, 2. Conta no seu resultado também, ó. 1, 2. E aí, você vai encaixar a sua vírgula de acordo. Ficou R$ 6,60. Então, a resposta certa é letra B, tá? A metade da torta custa R$ 6,60. Questão 6. Na questão 6, a gente tem aí um triângulo numa malha quadriculada e ele quer saber a área do triângulo, tá? Quando a gente vai calcular a área, a gente tem que contar quantos quadradinhos essa figura está ocupando. Só que vale lembrar que tem quadradinhos onde ela está ocupando só metade. Tá vendo esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui, tá? Ele está ocupando só metade do quadradinho. Então, para eu ter um quadradinho inteiro, eu tenho que juntar 2. Então, vamos contar, ó. Eu vou ter aí 2 quadrados inteiros. Junta 1 e 1, fica 1 e 1 e 1, para metade com metade, para formar 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. A resposta certa da área abrangida pelo triângulo é 4, tá? Então, só lembrando que esse que eu pintei de verde aqui, ó, ele vale metade só. Tá vendo que ele tá pegando metade do quadrado? Para eu ter um quadrado inteiro, eu tive que juntar 2 metades, tá? Então, é 1, 2, 3, 4.
Questão 7. Uma escola recebeu 150 caixas de lápis de cor. Os alunos que estudam no período da manhã ficaram com 50% das caixas de lápis de cor recebidos. Quantas caixas de lápis representa essa porcentagem? Então, de novo, o cálculo de porcentagem. Vocês têm que lembrar que 50% significa metade, que eu coloquei para vocês aqui. Se 50% significa metade, para você saber qual a metade de 150 caixas de lápis de cor, você tem que pegar os 150 e dividir por 2, tá? E aí a gente chega ao resultado de 75 caixas, tá? Resposta certa, letra D. Questão 8. Uma loja de jogos eletrônicos anunciou que os produtos estariam com 50% de desconto. Juliana fez as contas e verificou que um dos produtos não estaria com 50% de desconto conforme anunciado. Qual é o produto? Então, aqui para resolver, você teria que achar qual desses produtos está com o valor com desconto errado. Lembrando que é 50% de desconto, então o produto vai estar valendo só a metade do preço. Então, era só você pegar o valor original e dividir por 2. Eu dividi todos e o único que está errado aqui, que não está igual ao que aparece aqui no quadro, é o preço do celular. Então, a resposta certa, o único que não está com 50% de desconto, tá? É o celular, letra C. Agora a gente vai fazer a correção das atividades do dia 6 de maio. Vamos lá. A professora entregou para cada aluno da turma uma cartela numérica. Na cartela da aluna Sandra estavam faltando 5 números. Observe. E aí ele vai querer que a gente ache a sequência de números que estão faltando, tá? Então, vamos completar primeiro esse quadro. O que vem antes do 544? 543. Depois o 551, 552. O que vem depois do 555? 556. Depois do 605, 606. E depois do 608, 609. Então, a gente só tinha que achar que a resposta que estava na sequência desses números que estão faltando. Ó. 543, 552, 556, 606 e 609. Que era a resposta certa, letra C. Questão 2. No viveiro do zoológico da cidade havia 115 pássaros. Nessa semana, o zoo recebeu outros 78 que foram colocados no mesmo viveiro. O administrador do zoo decidiu doar 120 desses pássaros para um parque estadual. Quantos pássaros ficaram no viveiro do zoo da cidade? Então, gente, aqui vocês tinham que primeiro pegar os 115 pássaros que já tinha no viveiro, somar com os 78 que foram colocados, você achava o valor, né, a quantidade de 193 pássaros. E aí, como ele doou esses 120 pássaros, era só pegar o valor que você achou e tirar os 120 que foram doados. A gente achava a resposta de 73. Resposta certa, letra A. Questão 3. A avó de Gustavo é diretora do Lar da Melhor Idade. Recebeu na semana que antecede o Natal a doação de 90 pares de meias de lã para distribuir igualmente entre 18 idosos que moram no lar. Quantos pares de meia receberá cada idoso? Então, pessoal, a gente tem que fazer uma divisão, né? Se ela distribuiu esses pares de meia entre 18 idosos, eu vou ter que dividir 90 por 18. Só relembrando, divisão com 2 números no divisor, tá? Você tem que fazer o rascunho e multiplicando até você achar o valor que você procura, tá? Aqui, 90 dividido por 8, se eu pegar por 18, se eu pegar o 9, não dá para dividir por 18 porque o 9 é menor. Então, eu tenho que pegar o 90. Então, você vai multiplicar 18 por 2, por 3, por 4, por 5, até você achar o 90 ou o valor menor e mais próximo. Aqui no caso, a gente acaba encontrando justamente o 90 que a gente está procurando, que seria 18 vezes 5. Então, aqui no resultado, ó, 90 dividido por 18 dá 5. E aí, você faz aquela voltinha da conta de menos, né? 90 menos 90, 0. Então, dá certinho. 90 dividido por 18 dá 5. E não sobra resto. Resposta certa, letra C. 5 pares de meia para cada idoso. Questão 4.
Celso juntou no seu cofrinho R$ 686,50. Ele quer comprar um celular que custa R$ 785,90. Quanto falta para Celso comprar o celular? Então, se a gente quer saber quanto falta, você vai precisar pegar o valor total do celular e tirar o valor que ele já tem para ver quanto falta. Aqui é uma continha de menos, tá? Lembrando que continhas de menos com valores do sistema monetário, tá? Dinheiro, se tem centavos, é importante vocês sempre colocarem vírgula embaixo de vírgula, tá? Tanto em soma como em subtração, ó. Tá vendo que a vírgula tá sempre embaixo de vírgula? Então, ó, 0 tira 0, 0, 9 tira 5, 4, copia a vírgula no resultado, 5 não dá para tirar 6, impresso do 8, fica 15, 15 tira 6, 9. Sobrou 7, 7 não dá para tirar 8, empresto da casa das centenas, fica 17. 17 tira 8, dá 9. E 6 tira 6, 0. Resposta certa, letra C, R$ 99,40. Questão 5. O quociente, resultado da operação 1.224 dividido por 12. Quociente é o nome dado, tá? Para o resultado das divisões. Então, você tinha que fazer a divisão. 1.224 dividido por 12. E você achava o resultado da letra B, 102. Questão 6. A professora da sala de leitura pesquisou entre os alunos da escola, aprendendo a conhecer o livro que mais gostaram de ler no ano passado. O gráfico a seguir mostra o resultado da pesquisa. Então, a gente tem um gráfico e ele quer que a gente encontre, respectivamente, ou seja, nessa ordem, os livros mais lidos e os menos lidos. Se a gente olhar a barra mais comprida aqui, ó, é o do Cachorro Samba, que foi o livro mais lido. E a barra mais pequenininha é do Bom Dia Todas as Cores, tá? Então, a resposta certa era letra D, o Cachorro Samba foi o mais lido e o Bom Dia Todas as Cores, o menos lido. Questão 7. Júnior comprou na doceria Favo de Mel um bolo de morango para comemorar o seu aniversário com 4 amigos. O bolo pesava 1,5 kg. O aniversariante comeu um pedaço de 180 gramas, os amigos Lúcio, 215 gramas, Helena, 240 gramas, Antônio, 155 gramas e Marina, 205 gramas. Quantas gramas restaram do bolo? Eu não sei quem é que pesa pedaço de bolo para dar para os amigos, mas tudo bem, vamos fazer a continha, né? Um bolo, o peso total do bolo era 1,5 kg. A gente sabe que 1 quilo possui 1.000 gramas. Então, metade de 1.000 é 500. 1,5 kg seria 1.000 mais metade, ou seja, 1.000 mais 500. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, 1,5 kg é igual a 1.500 gramas. Transformando o peso do bolo em gramas, era fácil resolver. Você ia juntar o peso total dos pedaços, tá? 180 gramas que o aniversariante comeu e que os convidados comeram, a gente achava um total de 995 gramas, tá? Aqui. E aí você ia pegar o peso total do bolo e tirar os pedaços que foram comidos, que você tinha achado, e encontrar o total de 505 gramas, que foi o que sobrou, tá? Se eu tirar o peso dos pedaços comidos, o que sobra são 505 gramas. Resposta certa, letra A. Questão 8. Pessoal, essa questão 8 fala o seguinte. Marta emprestou de sua amiga o DVD, 2 DVDs de 90 minutos cada. Quanto tempo Marta vai demorar para assistir os 2 filmes? Então, cada filme possui aí 90 minutos. Você tinha que somar 90 mais 90. Dá 180 minutos. Então, deixa eu colocar aqui, ó. 180 minutos, tá? Para eu transformar esses 180 minutos em horas, a gente sabe que cada hora possui 60 minutos, tá? Se eu tirar 60 minutos de 180, sobra 120. E 120, se eu tirar mais 60, dá 60. Então, a gente vai ter um total aí, ó, 60 mais 60 mais 60, dá 3 horas, ou 180 minutos. Então, a resposta certa é letra C,
3 horas, tá? Tá vendo que o 60 apareceu 3 vezes aqui? Então, cada 60 minutos é 1 hora. 180 minutos dividido por 3 dá 60. Então, 180 minutos é igual a 3 horas. Questão 9. Isabel ganhou um presente que estava dentro de uma caixa com o formato de um cubo. Então, a gente tem aí o presente. Ela pretende usar essa caixa no final do ano e resolveu desmontá-la para guardar. A figura que apresenta a planificação da caixa é. Então, a gente precisa achar a planificação do cubo, tá? Eu sei que estava faltando as letrinhas aí no arquivo de vocês, mas era só colocar, ó, A, B, C, D, tá bom? A primeira planificação que aparece para a gente aqui é um prisma de base triangular, tá? Aqui também não vai formar um cubo na B. E na letra D, a gente ia ter um cone, tá? Esse aqui é o formato do cone. Então, o único que poderia representar um cubo era a letra C, tá? Apesar de estar uma planificação diferente do que está acostumado, é o único que poderia ser a planificação do cubo, tá bom? Dessas 4 que aparecem. Então, vamos lá. Questão 13. Marília escreveu, durante uma atividade, um número formado por 54 unidades de milhar, 8 dezenas e 3 unidades, tá? Aí, ele queria saber que número é esse. Eu coloquei aqui, ó, para vocês, em cada casinha, como esse número seria posicionado, tá? Se são 54 unidades de milhar, os 5 são 5 unidades de milhar e 4 centenas, dá 5.400, tá? 54 unidades de milhar. As 8 dezenas e as 3 unidades formam o número 5.483, tá? 5.483 está na alternativa A. Então, a resposta certa, letra A. Questão 10. No sítio do tio Pepe, as crianças gostam de brincar de caça ao tesouro. Na figura representada a seguir, o tesouro foi escondido na opção X. Então, tá aqui, ele queria saber qual a posição do tesouro. Você tinha que combinar a letra com o número. Então, o X ele vai de encontro com a letra D e de encontro com o número 4. Resposta certa, letra C, D4. Questão 11. A tabela a seguir indica a previsão do tempo no período de 17 a 23 de dezembro de 2018 na cidade de São Paulo. Então, ele queria saber a variação da temperatura máxima no dia 21, que foi na sexta-feira, para o dia 23, que foi domingo. Na sexta-feira, a temperatura máxima que aparece para a gente é 35 graus e no domingo 28 graus. Era só fazer uma continha de menos para você saber a diferença, para saber o quanto variou essa temperatura. Eu coloquei a continha aqui do lado para vocês, ó. 35 menos 28 dá 7 graus. Então, resposta certa, letra B, 7 graus. Questão 12. Na régua representada a seguir, estão marcados 2 números com as letras X e Z. Observe. Ele vai querer saber, então, que números são esses, tá? Que aparecem na régua. Eu coloquei aqui, né, um risquinho vermelho para a gente saber exatamente onde está. Acaba caindo nos valores 3,2 e 8,5, que é justamente a resposta da letra B, 3,2 e 8,5. Questão 14. Estava meio desconfigurada, mas eram frações aqui, tá, gente, as respostas, ó. Ana Rosa é uma confeiteira. Semanalmente entrega para a loja de doces pingo de mel, brigadeiros e beijinhos. Essa semana, o gerente da loja pediu que a quantidade de doces a ser entregue fosse reduzida em 50%. Tá? Então, era para a gente definir em fração quanto era esse 50%, tá? Se a gente for pensar, 50% significa metade. É como se eu pegasse uma coisa e dividisse em 2, tá? 1 dividido por 2 é igual a metade. Se eu pegar um bolo e cortar no meio, eu não vou ter 2 metades? A divisão ela pode ser representada dessa forma também, tá? 1 sobre 2 ou 1 dividido por 2. Então, a resposta certa, 50% é igual a 1 sobre 2 ou 1,5, tá? Questão 15. Na prova de matemática deste bimestre, a professora pediu que os alunos fizessem a decomposição do número 128.784.
Mais uma vez, eu coloquei para vocês aqui a posição de cada número, ó. Centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, se ele começava na centena de milhar, ele começava com o valor de 100 mil, 20 mil, mais 8 mil, mais 700, mais 80, mais 4. Então, a resposta certa é a letra D. Dá para decompor ele dessa forma, ok? Questão 16. Margarida e tio Henrique foram viajar. Tia Margarida levou 3 chapéus e 6 vestidos na mala. Aí quer saber de quantas formas diferentes ela pode combinar esses 3 chapéus e 6 vestidos. É só fazer uma multiplicação para resolver quando ele pede para combinar, tá? 3 vezes 6 dá 18, então a resposta certa é letra D, 18 formas diferentes, tá? Então, pessoal, essas eram as atividades do dia 5 e do dia 6. Façam as correções. Qualquer dúvida é só mandar para a gente. Tchau!